Olá! Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos conhecer Europa, a lua de Júpiter que possivelmente pode abrigar vida. O físico, matemático, astrônomo e filósofo Galileu Galilei foi o primeiro astrônomo a registrar, em 1610, a observação desses satélites naturais de Júpiter. Um outro astrônomo alemão, Simon Marius, alegou ter observado as luas na mesma época, mas, como demorou mais para publicar as suas observações, Galileu ganhou todo o crédito. No dia 7 de janeiro, Galileu Galilei descobria 4 satélites de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes e Calisto. Esses são os primeiros do que viriam a ser 67 satélites de que se tem notícia do planeta. Em um primeiro momento, o astrônomo italiano pensou ter visto 3 estrelas em torno de Júpiter. Após semanas de avaliação, um quarto corpo apareceu e a partir disso ele sugeriu a existência de 4 satélites na órbita do planeta. Com isso, esses corpos ganharam o nome de luas de Galileu. Europa é uma das luas de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. É a 6ª maior lua de Júpiter e a menor dos 4 maiores satélites de Júpiter, conhecidos como luas galileanas. A superfície de Europa é uma das mais fascinantes do Sistema Solar. Ela é coberta por uma crosta de gelo com cerca de 15 a 25 quilômetros de espessura, que é uma das características mais distintivas da Lua. Essa crosta é tão lisa que é comparável à superfície de uma bola de bilhar, o que levou alguns cientistas a especular que a crosta pode estar sendo renovada por algum processo geológico ainda desconhecido. Além da lisura, a superfície de Europa é marcada por uma rede complexa de sulcos e rachaduras. Esses sulcos e rachaduras se estendem por toda a superfície da Lua e são, em muitos casos, tão largos quanto alguns quilômetros e tão profundos quanto 100 metros. Eles são geralmente distribuídos em padrões lineares e cruzados, e se acredita que sejam formados pela expansão e contração da crosta de gelo devido ao aquecimento interno. Outra característica notável da superfície de Europa são as chamadas manchas caóticas. Essas manchas são áreas irregulares e altamente deformadas da superfície, que parecem ter sido causadas por um processo violento, como o impacto de um asteroide ou uma atividade tectônica. No entanto, os cientistas ainda não têm certeza da causa dessas manchas. Em geral, a superfície de Europa é muito mais jovem do que a da Terra, com uma idade estimada em cerca de 100 milhões de anos. Acredita-se que a superfície esteja em constante mudança devido à atividade geológica interna, embora os processos exatos que estão em jogo ainda sejam mal compreendidos. Essa atividade geológica é impulsionada principalmente pela gravidade de Júpiter e pela fricção gerada pelo movimento da crosta de gelo sobre o oceano subterrâneo. Europa tem um campo magnético induzido, que é gerado pela interação entre o oceano subterrâneo de água salgada e a crosta de gelo. Esse campo magnético é muito mais fraco do que o campo magnético da Terra, mas ainda é importante porque pode ter implicações para a presença de vida na Lua. Acredita-se que o campo magnético de Europa seja gerado pela circulação de correntes elétricas dentro do oceano subterrâneo de água salgada. Essas correntes elétricas são geradas pela interação do oceano com o campo magnético de Júpiter e pelo movimento da crosta de gelo sobre o oceano. A circulação das correntes elétricas gera um campo magnético que é amplificado pela crosta de gelo, produzindo um campo magnético induzido que pode ser medido pelos instrumentos científicos. Esse campo magnético é importante porque pode proteger a superfície da Lua contra a radiação cósmica prejudicial. Sem um campo magnético, a superfície da Lua seria exposta a altos níveis de radiação, o que seria prejudicial para a vida. Além disso, o campo magnético pode ajudar a manter a atmosfera fina de Europa, evitando que ela seja perdida no espaço devido à interação com o vento solar. A presença de um campo magnético em Europa é um dos fatores que torna essa Lua uma das principais candidatas para a busca de vida extraterrestre.
Isso porque um campo magnético pode proteger a superfície contra a radiação cósmica e ajudar a manter as condições necessárias para a vida. No entanto, ainda há muito a ser descoberto sobre o campo magnético de Europa e seu papel na manutenção da vida na Lua. A sonda espacial Galileu foi lançada pela NASA em 1989 com o objetivo de estudar Júpiter e suas luas. Durante sua missão de 14 anos, a sonda realizou diversas descobertas científicas importantes, incluindo a primeira observação de uma lua com oceano subterrâneo, Europa. Em dezembro de 1995, a sonda Galileu realizou seu primeiro sobrevoo de Europa, capturando imagens detalhadas da superfície da Lua. A sonda descobriu uma rede complexa de sulcos e rachaduras, sugerindo que a crosta de gelo da Lua estava se movendo de forma dinâmica. A Galileu também detectou evidências de um oceano subterrâneo, com base em variações no campo magnético da Lua. A sonda Galileu realizou mais 8 sobrevoos de Europa durante sua missão, fornecendo informações valiosas sobre a Lua. Em 1997, a sonda também descobriu atividade vulcânica ativa em Io, outra lua de Júpiter, e em 2003, a sonda foi enviada para mergulhar na atmosfera de Júpiter, encerrando oficialmente sua missão. As descobertas da sonda Galileu sobre a Europa foram muito importantes para a compreensão da Lua. As imagens da sonda revelaram a existência de uma superfície geologicamente ativa e dinâmica, além de evidências de um oceano subterrâneo. Essas descobertas levaram a especulações sobre a possibilidade de vida na Lua e inspiraram o desenvolvimento de missões futuras, como a missão Europa Clipper, planejada pela NASA para investigar a Lua em mais detalhes. A Lua Europa, que orbita Júpiter, é considerada um dos locais mais promissores para a busca de vida fora da Terra, devido à presença de um oceano subterrâneo de água líquida, que pode ser mantido em estado líquido por fontes de calor internas. Essa água líquida é considerada um dos ingredientes essenciais para a vida como a conhecemos. Além disso, a superfície de Europa é coberta por uma espessa crosta de gelo, que protege o oceano subterrâneo de radiação eletromagnética prejudicial. As evidências também sugerem que há uma atividade geológica ativa em Europa, incluindo a existência de criovulcões que podem transportar água e outros materiais da superfície para o oceano abaixo. A presença de água líquida e fontes de calor internas, combinadas com a proteção da crosta de gelo, levaram muitos cientistas a especularem sobre a possibilidade de que a vida possa existir em Europa. Alguns sugerem que micro-organismos simples podem ter evoluído no oceano subterrâneo, alimentando-se de nutrientes que fluem das criovulcões. Outros acreditam que formas de vida mais complexas, como peixes ou invertebrados, possam existir no oceano de Europa. Embora não haja nenhuma evidência direta de vida em Europa, as missões futuras estão sendo planejadas para estudar a Lua mais detalhadamente, incluindo a missão Europa Clipper da NASA, que deve ser lançada na década de 2020. Esta missão usará instrumentos avançados para estudar a superfície e o oceano subterrâneo de Europa, a fim de determinar se a Lua tem as condições adequadas para suportar a vida. E se você chegou até aqui, peço que nos ajude, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.